E aí, concurseiro fono, vamos resolver uma questão de 2020 da banca IBAD, recentemente. Veja lá como ela cobra os músculos intrínsecos da laringe, inclusive conteúdo do nosso módulo de voz, né, do nosso módulo lá do curso Fono Fácil, do módulo de voz, a gente vê toda a laringe, né, e toda essa musculatura da laringe, inclusive os músculos intrínsecos, que são muitas questões sobre essa musculatura, né? Quanto à musculatura, a estrutura anatômica da laringe é categorizado como músculo intrínseco. Letra A, o músculo externotireoide. B, o músculo hioglosso. C, o músculo cricoaritenoide posterior. Letra D, o músculo miloióide. Letra E, o músculo constritor inferior da faringe. Quando a gente vê uma questão como essa, a gente tem que lembrar dos músculos, né, intrínsecos da laringe, que nesse caso aqui é apenas o CAP. Lembra que eu já falei aqui em outras oportunidades que ele é um músculo super importante da laringe que a gente não pode deixar de levar para a prova. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, que ele é o único abdutor, é o único músculo que abre as pregas vocais, é também conhecido, né, por isso, como músculo da vida. Então, é interessante, eu uso isso como dica, me ajudou muito e eu quero dividir para vocês. Escreve esse nome, CAP, que é a abreviação dele, CAP, e um V grande, um V em vermelho, você que sabe. Porque esse V grande, assim, aberto, a gente vai lembrar que são as pregas vocais, o V de vida, por ser músculo da vida, as pregas vocais estão abertas e elevadas, então isso vai lembrar das funções desse músculo. Não esquece, leva isso para a tua prova, que tem muitas questões sobre esses músculos, intrínseco, principalmente esse CAP, o cricoaritenoide posterior. A IBAD também, vamos ler. A deglutição é um processo neuromuscular dinâmico, cujo objetivo é o transporte seguro do alimento da boca até o estômago, levando em consideração que, didaticamente, esse processo compreende 4 fases, a saber, a gente tem que lembrar, tem alguns autores que dividem a deglutição em 3 fases e tem outros autores que inclui também uma frase preparatória oral, divide elas em preparatória oral, oral propriamente dita, a fase faríngea e a fase esofágica, ou seja, 4 fases da deglutição. É a definição, né, a classificação que mais cai sobre as fases, né, da deglutição nos concursos públicos são essas quatro fases. E a gente tem que lembrar que quando sempre saber o nome e corresponder com o que está acontecendo, né, no momento. E também o aspecto de ser voluntária e de ser involuntária. Isso também sempre cai. Então, fica aí a dica, quando estiver estudando, fica atento nisso, que na fase preparatória oral é a fase da incisão, né, a fase da mastigação do alimento. Aí a preparatória e a oral propriamente dita, quando está concentrando o bolo, né, a língua está ali concentrando o bolo na parte posterior do palato para que ele seja deglutido, passando assim para a fase da fase faríngea da deglutição, que dura em média cerca de 1 segundo, e sendo, né, enviado lá para o esôfago transportar, fazendo a 4ª fase, a fase esofágica. Então, fica atento que essas questões caem muito, essas dicas que eu dei aqui nesse vídeo, muito valioso, que as questões tendem a se repetir. Então, fica ligado nisso, essas fases sempre caem, sendo as 2 primeiras voluntárias, né? E as 2 últimas
através de movimentos peristálticos da musculatura, sendo um movimento involuntário. Portanto, nosso gabarito é letra D. Fase pré-oral, que na questão chamou pré-oral, mas poderia ter chamada também preparatória oral. A segunda fase é oral propriamente dita, ele só classificou como oral, e as demais faríngea e esofágica como de costume mesmo. Então, gabarito letra D.